Olá, galerinha do sétimo ano! Hoje vamos para mais uma aula de matemática com a professora Luísa Tereza. E o tema da nossa aula é simetria. Definição. A simetria é definida como tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que ambas as partes devem coincidir perfeitamente quando sobrepostas. A simetria está presente em toda a parte, seja na natureza, nas artes ou na matemática. A simetria na matemática, por exemplo, consiste na regra da disposição de duas figuras idênticas que se correspondem ponto a ponto. Nesse contexto, o objeto se move, mas as distâncias, ângulos, tamanho e forma são preservados por simetria. Simetria. Existem 4 tipos de simetria em um plano. No campo estético, a simetria é a responsável por proporcionar harmonia a uma imagem e, consequentemente, a sua beleza. Quanto mais simétrico for um objeto ou figura, mais belo tende a ser considerado. Simetria igual medidas. Tipos de simetria pode ser de rotação, de reflexão, de translação ou reflexão deslizante. Reflexão. Na simetria reflexiva, também conhecida como do espelho ou axial, uma linha passa sobre a figura ou objeto de tal maneira que as duas partes ficam exatamente iguais, como se fosse um reflexo da outra. Então, se você dividir bem ao meio, você vai perceber que uma parte, um lado, é exatamente igual ao outro. A simetria reflexiva aparece na natureza, quando observamos o reflexo de objetos, elementos e animais na água. Repare como as figuras passam por uma sensação de beleza, equilíbrio e harmonia. Então, aqui, ó, ficou bem simétrico, que também, se a gente observar, também tá simétrico. Rotação. A simetria rotacional ou central acontece-se ao girar uma figura ao redor de um ponto. Ela fica exatamente como a posição original. Ou seja, a aparência do objeto não muda, mesmo depois da rotação. Veja o exemplo abaixo. A figura continua com o mesmo formato, independente da sua posição de uma volta de 360 graus. Então, aqui a gente deu 1/4 de uma volta, a gente deu uma rotação de 90 graus, ficou da mesma forma. Quando a gente rotacionou meia volta, 180, também ficou da mesma forma. Quando a gente fez uma rotação de 270 graus, que é 3/4 de volta, também ficou da mesma forma. E uma volta completa, 360 graus, ficou da mesma forma. Translação. Na translação, todos os pontos de uma figura sofrem o mesmo deslocamento, segundo um vetor com um determinado comprimento, direção e sentido. Uma figura sofre uma translação quando se desloca numa direção fixada. Então, aqui nós temos os exemplos de translação. A gente tinha ele e foi fazendo a translação da imagem. Na simetria de translação, a figura desliza sobre uma reta, mantendo-se inalterada. Podendo citar como exemplo de translação elevadores, escadas, rolantes e até mesmo escorregadores. Exemplos de figuras simétricas. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de figuras simétricas. Mais exemplos de figuras simétricas. Exemplo, circule a figura que não mostra simetria. Então, dessas figuras aqui, a que não mostra simetria é essa aqui, que não está simétrica. Qual dessas imagens corresponde à imagem do triângulo X, Y e Z depois da rotação de 90 graus? A volta de X no sentido contrário do ponteiro do relógio. Então, aqui é a figura 1. Quando você rotacionar ela,
Esse lado aqui, que era a parte retangular, retângulo, vai virar para esse lado aqui. Alguns pontos turísticos mais visitados no mundo foram construídos pelo homem. Uns mais antigos e conservados até hoje e outros criados mais recentemente. Observe as fotos. Quais são assimétricas? Assimétricas é o que não tem simetria. Então, é a figura número 2. Em filmes ou desenhos antigos, encontravam moinhos que realizavam o trabalho de moer grãos ou de bombear águas usando a energia dos ventos. Nos moinhos atuais, as hélices são usadas como exemplo de captação e conversão de energia eólica em energia elétrica. Que tipo de simetria é encontrada nos movimentos das hélices? Então, ela vai rotacionar. Então, é o exemplo de rotação. Que temos outro exemplo. Atualmente, os estudiosos vêm afirmando que caminhar é uma atividade física muito benéfica para a saúde. A caminhada pode proporcionar redução de pressão sanguínea, redução do estresse, melhor circulação do sangue, aumento do tônus muscular, melhoria da postura, dentre outros. A foto ao lado mostra uma caminhada na areia. Analisando a foto, diga que tipo de isometria é realizada nessa caminhada. Então, aqui, ó, a gente está mudando o passo para frente, igual a gente viu na imagem anterior. Então, aqui a gente tem um exemplo de translação. 6. Para uma atividade realizada no laboratório de artes, a turma dividida em grupos precisa construir um cartaz do Cristo Redentor e expor no dia do aniversário da cidade do Rio de Janeiro. Observando a figura, quais tipos de isometria apresentadas. Então, aqui a gente tem um exemplo de reflexão, ó, e de translação. Então, até a próxima aula. Espero ter ajudado vocês. Bons estudos e fiquem com Deus.